Adão e Eva, até o último que existir, de fato nós vamos ir em direção a esse tipo de pensamento. Ou então nós poderíamos pensar aqui no arminianismo, ou seja, que a vontade de Deus depende da do homem. Porque se nós olharmos essa expressão, que é uma expressão muito forte, quando o apóstolo Paulo diz que Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos, em outras palavras, Paulo está dizendo que é vontade de Deus que todos se salvem. E Paulo lá em Romanos capítulo 9, se referindo à salvação, se referindo à conversão, se referindo ao fato de alguém ter a Cristo como Senhor da sua vida, Paulo usa uma expressão muito clara que diz o seguinte: quem pode resistir à vontade de Deus? Quem pode afrontar a vontade do Senhor? A resposta é: ninguém. E se ninguém pode afrontar a vontade de Deus, e se aqui nós entendemos que é vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, então nós estamos dizendo que toda a humanidade, desde os ateus até o mais fiel crente, a palavra do Senhor e as Escrituras, todos de alguma forma serão salvos. E eu sei que você não concorda com isto. E você entende que isso afronta ao ensino geral das Escrituras. Por isso, se pensarmos assim, nós vamos dizer então que, de alguma forma, Deus vai salvar as pessoas. Mas talvez outros digam assim: não, mas talvez o que Paulo esteja dizendo aqui, que é vontade de Deus que todos sejam salvos, mas talvez não seja a vontade de todos os homens. E aí, como eu disse no início, nós caímos no ensino arminiano, ou seja, o arminianismo. O arminianismo vai dizer que a vontade do homem é mais poderosa do que a vontade de Deus. Porque se Deus deseja e Deus quer, se é vontade de Deus que todos os homens se salvem, mas existem homens que resistem a esta vontade do Senhor, nós estamos afirmando então que alguns homens possuem uma vontade mais poderosa que a de Deus, porque Deus quer que ele seja salvo, mas ele mesmo não deseja isto para si. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado, e é importante pensar que qualquer afirmação das Escrituras, meus amados irmãos, requer responsabilidade no significado daquilo. Nós temos visto tantas bizarrices e tantas coisas estranhas, práticas esquisitas na igreja, que começam por interpretações equivocadas, interpretações diretas. Elas isolam o texto, e nós não podemos fazer isto. A tradição reformada para a interpretação das Escrituras traz uma regra muito básica. Ela diz que somente as Escrituras podem interpretar as Escrituras. Então nós temos que interpretar esse todos a partir das Escrituras. Não daquilo que nós achamos, não daquilo que é da nossa preferência. E aí então nós poderíamos talvez fazer um pequeno exercício aqui nessa noite e tentar compreender, tomando esta mesma palavra em outros contextos e perceber o que de fato ela significa. Por isso, irmãos, nós precisamos compreender que existem, claro, muitos aspectos da palavra de Deus que nos ajudam a compreender este processo. O primeiro deles é o fato de que Cristo não morreu pela humanidade. Cristo morreu pelos seus eleitos. Este é o primeiro princípio que nós devemos trazer aqui. E nós poderíamos pensar isso a partir de alguns textos, como por exemplo, aquele que nós encontramos em Isaías 53, verso 8. E diz assim a palavra do Senhor: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Agora preste atenção: por causa da transgressão do meu povo, não a humanidade, não o mundo, mas por causa da transgressão do meu povo, ele, Cristo, foi ferido. Em Mateus capítulo 1, verso 21, quando nós encontramos aqui uma expressão, uma doxologia para o Senhor, uma expressão de adoração e louvor pela vida e pela obra do Senhor Jesus, nós encontramos no verso 21 do capítulo 1, ela dará à luz um filho,
e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará quem? Não, eu quero que todo mundo, por favor, me acompanhe na leitura. Cristo salvará quem? O seu povo dos pecados deles. No Evangelho de João, capítulo 10, do verso 11 ao verso 18, depois saltando para o 25 e 26, apenas como contraste, a palavra do Senhor diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja, ele dá a vida, ele morre pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Aí Cristo diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Agora repitam comigo o finalzinho dessa frase: e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele continua dizendo: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O argumento de Jesus aqui é muito claro. Eu vou morrer, mas eu vou morrer pelo meu povo, pelas minhas ovelhas. E apenas como contraste, para que entendamos claramente a expressão de Jesus, os versos 25 e 26 do mesmo capítulo diz: respondeu-lhe Jesus: já vos disse, não credes. Vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Portanto, o que nós encontramos aqui é algo contrastante, a princípio, com o que Paulo nos diz, lá em 1 Timóteo, capítulo 2. O que nós encontramos aqui é que Cristo, ele morre, mas ele não morre pelo mundo, ele não morre por todos, ele morre pelos seus eleitos, ele morre por aqueles que o Pai escolheu. É claro que o poder da morte de Cristo é capaz de salvar toda a humanidade, claro que sim, até muito mais que isto, mas a direção está àqueles que o Pai escolheu. Por isso, irmãos, poderíamos afirmar que a morte de Cristo é suficiente para salvar a humanidade, mas ela é eficiente apenas para aqueles que o Pai escolheu. Mas você deve estar perguntando: sim, Alfredo, tudo bem, mas ainda não resolvemos aqui o problema. Porque a palavra do Senhor no verso 6 do capítulo 2 de 1 Timóteo diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então há uma contradição aqui. Há um princípio contraditório das Escrituras. Paulo parece que ele escreve, movido talvez por emoções locais e pessoais. Num dado momento ele diz que Jesus morreu pelos eleitos, num outro momento ele diz que Jesus morreu por todos. Como é que nós podemos entender isto? Irmãos, eu acredito que nós precisamos compreender isto a partir daquilo que a palavra de Deus traz com relação ao significado de todos. Nós não vamos ler, mas em Atos capítulo 2... no verso 5 e no verso 17, você pode depois conferir na sua casa. Aliás, todo o capítulo 2, ele vai dizer que naquele dia de Pentecostes, estavam presentes ali todas as nações da terra. É a mesma palavra que nós encontramos aqui, mas Lucas não está dizendo que todas as nações da terra estavam naquele momento do Pentecostes. Por quê? Porque é claro que ali, o que Lucas está dizendo é que várias nações estavam sendo representadas ali. Não eram todos os habitantes da terra presentes naquele lugar, mas Lucas está dizendo que havia várias pessoas que representavam muitas nações naquele momento, ali no evento. Por isso, não temos tempo para argumentar sobre isso, nosso tempo é muito pequeno, infelizmente, poderia dizer, mas o que nós entendemos aqui, por aquilo que as Escrituras nos ensinam, é que essa expressão todo, ela significa literalmente todo o tipo
de pessoa. Por isso, voltando para o texto, quando o apóstolo Paulo diz no verso 1, ele diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é para todo tipo de pessoa. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, ou seja, todo tipo de autoridade. No verso 4 ele diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O que Paulo está dizendo aqui é que é vontade de Deus, é vontade soberana, que todo tipo de homem seja salvo, não apenas o judeu, não apenas o grego, não apenas o romano, mas povos de vários lugares do mundo, várias etnias, povos, nações. Destes lugares, Deus tem eleito seu povo. Das muitas nações que existem no mundo, Deus tem retirado soberanamente pessoas para serem resgatadas pelo poder de Deus. E aí, é claro, na compreensão disso, no verso 6, diz que, portanto, há um só Deus, verso 5, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todo tipo de pessoa, homem, mulher, livre, escravo, branco, amarelo, negro, qualquer tipo de pessoa. E essas pessoas estão espalhadas por todo o mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, no verso 7, ele diz: para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, ou seja, de todos estes povos, na fé e na verdade. Aliás, a expressão, a palavrinha que Paulo utiliza aqui na língua original, ela tem esse significado de todo tipo de. Por isso, irmãos, aqui nós encontramos a beleza do amor de Deus, porque o que Paulo está dizendo não é que existe a doutrina do universalismo, onde toda a humanidade será salva, ou então a doutrina arminiana, dizendo que a vontade do homem pode contrariar a vontade soberana de Deus. Não, o que Paulo está dizendo aqui é que a obra de Deus, o amor de Deus, se expressa na obra missionária, se expressa na visão do mundo, se expressa por toda a tribo, povo e nação, espalhado por essa terra, onde o amor de Deus alcança todo tipo de homem, todo tipo de mulher, todo tipo de pessoa. É por isso que nós estamos aqui salvos pelo poder de Cristo, porque o Senhor não se restringiu aos gregos, nem aos romanos, nem aos judeus, mas o Senhor espalhou o seu amor por toda a terra, alcançando todo tipo de homem. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o alcance desta oração. Ele diz que nós devemos suplicar, orar, interceder e agradecer em favor de todo tipo de homem, ou seja, por todas as nações espalhadas pela terra. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ao utilizar estas palavras, quando ele diz súplicas, orações, intercessões, ações de graças, ele está trazendo aqui o caráter do crente diante do Senhor. A palavra súplica, ela significa literalmente necessidade. Alguém que está necessitado, alguém que é fraco e necessita de força, alguém que está triste e necessita de alegria. Ou seja, a súplica demonstra que nós, diante do Senhor, somos necessitados, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Tudo vem de Deus, tudo que é bom vem do alto, e o Senhor cuida de nós. O fato de sermos suplicantes demonstra que nós somos necessitados, pessoas que necessitam da ação do Senhor, e o Senhor nos conhece por isto. Quando o apóstolo Paulo utiliza a palavra traduzida por oração, essa expressão traz a ideia de alguém que também adora ao Senhor, porque se prostra diante dele. Então, quando nós estamos diante do nosso Pai, não somos apenas necessitados, mas somos também adoradores de Deus. A oração deve expressar toda a glória devida ao nome do Senhor. A oração não é aquela atitude que
cobra de Deus as suas promessas. A oração não é para encurralar o nosso Deus na parede, colocá-lo e com a mão na garganta e outra mão com o dedo em riste, dizendo: você prometeu, você tem que me dar. Não é isso, mas quando nós oramos, nós adoramos ao Senhor, reconhecemos a sua grandiosidade. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos também usar de intercessões, essa palavra intercessão, ela tem um significado tão lindo, porque inicialmente ela significava um encontro. É como se eu dissesse assim: eu vou marcar um encontro com o Samuel. Depois essa palavra, ela teve um caráter imperial, quando as pessoas diziam: eu vou ter um encontro com o rei. Então essa expressão significava alguém que tinha um encontro com o soberano. E aí então, posteriormente, ela passou a significar intimidade com o rei. Por isso, essa palavra intercessão. Eu vou interceder. Quando eu intercedo, eu estou intercedendo para alguém que me é íntimo. Por isso, quando nós estamos diante do Senhor, nós devemos ser íntimos de Deus. O nosso relacionamento com o Senhor não deve ser burocrático. O nosso relacionamento com o Senhor não deve trazer vários meios ou intermediários. O meu relacionamento com o Senhor é direto. Quando você fecha os seus olhos e você começa a orar, você está abraçado ao Pai, você está próximo a Ele, Ele está cobrindo você, Ele está protegendo você, e Ele está dizendo: meu filho, fale, porque eu estou ouvindo a sua voz. E talvez, pensando aqui, numa expressão até engraçada, o crente não precisa gritar para Deus, porque Ele nos ouve. Quando nós cultuamos ao Senhor e quando nós oramos ao Senhor, demonstramos intimidade. Não estamos falando com aquele Deus distante, aquele Deus que manda talvez intermediários, seres angelicais, para levar a nossa resposta. Não, mas o próprio Espírito de Deus está dentro de nós. Temos intimidade com o Senhor. Você sabia que no Velho Testamento isso era impossível? Você sabia que no Velho Testamento, quando o sumo sacerdote, ele se preparava para ter profunda intimidade com Deus, ele amarrava uma corda aqui na sua cintura, na sua roupa havia vários sininhos, e ele entrava então no Santo dos Santos, cheio de temor, cheio de medo no coração, porque se ele tivesse algum problema, Deus o mataria naquele instante, e as pessoas pelo lado de fora puxariam-no até si. Por quê? Porque essa era a intimidade, era uma intimidade que demandava a acusação da lei. Hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus. E o crente perde isto. O crente não vive isto. É por isso que às vezes a nossa vida ela é tão sem graça, ela é tão amarela, ela é tão sem sabor, porque nos esquecemos de que nós somos íntimos de Deus. E eu acredito que nós, como crentes, precisamos quebrar certos preceitos rígidos que engessam da religiosidade em si, como um fim em si mesmo, para percebermos que devemos ter um relacionamento de intimidade com o nosso Deus. E eu creio que nós, como crentes, devemos avaliar a nossa vida. Até que ponto eu sou íntimo do Senhor? Ele tem aberto as portas pela obra vicária do Senhor Jesus. Por isso, quando nós suplicamos, somos necessitados. Quando nós oramos, somos adoradores. Quando nós intercedemos, somos íntimos do Senhor. E quando nós utilizamos das ações de graças, somos gratos a Deus pela sua obra. Sim, porque oração não é só pedir. Oração não é só clamar para que Deus nos conceda e conceda ao mundo, para que Ele realize a sua vontade, mas a oração também deve expressar a gratidão do meu coração. Sempre que nós oramos, eu tenho isso na minha vida, precisamos de alguma forma demonstrar a nossa gratidão pela salvação de Cristo na nossa vida. Oh, meu amado, às vezes nós não entendemos o que foi essa salvação para mim. Não entendemos o fato de que Deus enviou o seu único e amado Filho para morrer por um homem da minha espécie.
E quando eu olho para isto, eu olho para a cruz do Calvário, e como a própria palavra de Deus diz, ali está o amor de Deus expressado ou expresso na prática, na atitude. Eu digo, Senhor, obrigado, porque eu merecia o inferno. Eu ainda mereço o inferno, mas o Senhor me resgatou. E irmãos, eu tenho absoluta certeza de que nós só iremos compreender a dimensão da obra de Deus na nossa vida na eternidade. Aqui, infelizmente, somos ludibriados pelo pecado, mas na eternidade nós vamos entender a obra do Senhor. Por isso, o crente, quando ele se coloca diante do Pai, numa forma reverente, como um culto, mas ao mesmo tempo livre e alegre, ele demonstra ao Senhor que ele é necessitado. Tudo vem do Senhor. O Senhor é o meu protetor. O Senhor é o meu guardador. Nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e glória. Somos íntimos de Deus, andamos abraçados ao Senhor e somos gratos por aquilo que o Senhor fez. É isso que Paulo está dizendo. Isso é cultuar ao Senhor. Isso é ter a percepção de como Deus nos vê e como devemos nos ver. A maneira como nos apresentamos diante dEle, quando prestamos um culto que é favorável ao coração do Senhor. E aí nós perguntamos, bem, quando Paulo diz que nós devemos então utilizar essas práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, vem uma pergunta, a primeira pergunta, por quem orar? E o apóstolo Paulo diz que devemos orar por todo tipo de homem, todo tipo de autoridade, para que tenhamos paz. E eu sei, irmãos, que esta palavra ela é muito oportuna para estas manifestações que temos no Brasil, por um lado legítima, por outras ilegítimas. Mas quando nós olhamos para isto, o apóstolo Paulo diz que nós devemos suplicar, orar, interceder e agradecer por todo tipo de homem e em favor dos reis e de todo tipo de pessoa que se acha investido de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O único poder que pode mudar o Brasil é o poder de Deus. Não são as manifestações. As manifestações possuem o seu lado legítimo, claro. E eu creio que, de certa forma, a igreja também deve expressar o seu grito, em favor até mesmo da sociedade. Mas o que eu quero dizer é que só o Senhor pode mudar o coração do homem, como diz Provérbios, como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Queremos ter paz, queremos ter vida tranquila, vida mansa. Isso ocorre quando nós cultuamos ao Senhor e quando nós temos esta visão de que só o Senhor pode mudar a sorte da nossa nação. Por vezes, nós somos rápidos para criticar. E claro, ninguém é criança, ninguém é tolo. A gente percebe as injustiças, a gente percebe os erros, nós percebemos os abusos do poder público, mas por vezes só criticamos e não oramos por essas pessoas, não oramos pelo governador desse estado, não oramos pela prefeita desse município, não oramos pela presidente dessa nação, não oramos. Não intercedemos para que de alguma forma Deus traga paz ao nosso coração. Há tantos crentes que dizem assim, agora sim, agora o Brasil vai mudar, agora o Brasil vai tomar outro rumo. Meu irmão, o Brasil só muda e só toma outro rumo se Deus soberanamente fizer isto na vida das pessoas. Nós como crentes devemos sim acompanhar e até de certa forma participar desses movimentos que promovem a justiça, a honra, a verdade, a honestidade, sim, mas mudança só com o Senhor. E Paulo diz, ore, e não ore apenas pelo presidente não, ore pelo governador, não só pelo governador, pelos deputados, não só pelos deputados, pela prefeita, não só pela prefeita, pelos vereadores, pelos secretários, pelos ministros, por todo tipo de pessoa que está investido de autoridade. E aí a pergunta é, por que eu devo orar? Porque é isso que Deus quer. No verso 3 diz, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador.
Nós não agradamos a Deus só quando cantamos ou quando realizamos o nosso ministério. Nós agradamos ao Senhor quando nós oramos pelas autoridades e pelos homens, pelas pessoas, porque esta é a vontade de Deus. Como crentes precisamos entender isto. Você tem orado por essas manifestações do Brasil? Você tem colocado diante do Senhor, do trono da graça de Deus, as autoridades investidas? E talvez aqui caiba uma outra pergunta. Você só tem orado porque essas manifestações ocorrem? E quando nós olhamos para trás, percebemos que nunca oramos por essas pessoas? Oramos pela nossa família, oramos pelos nossos irmãos, oramos pelos nossos amigos, mas nos esquecemos de que o Senhor, Ele se agrada, Ele fica feliz, o Senhor se alegra quando nós oramos pelas nossas autoridades. Mas aí é claro, irmãos, porque poderíamos perguntar, bem, se eu tenho que orar por todo tipo de homem, todo tipo de autoridade que possui esse investimento de poder, e eu devo orar porque o Senhor se agrada, então o que devo orar? O que devo pedir? E aí vem uma expressão que para mim é linda nesse texto, quando diz que isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o âmago da oração? Qual é o assunto principal da oração? É que estas pessoas sejam salvas por Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é visão de reino. Sabe o que é isto? Isso é visão de Deus. Sabe o que é isto? É olhar para essas pessoas com o olhar do Senhor. É olhar para essas pessoas através do coração do nosso Deus. Quando eu oro por todo tipo de pessoa, quando eu oro por muita gente, quando eu oro pela Dilma, quando eu oro pelo Anchieta, quando eu oro pela Tereza, quando eu oro pelos vereadores, pelos ministros, pelos secretários, eu não estou apenas dizendo, Senhor, ajuda para que meu salário aumente, ajude para que a sociedade seja melhor. Isso deve estar incluído, mas o principal, o que alegra o coração do Senhor, é quando eu digo, Senhor, atinge de forma certeira o coração da Dilma, nossa presidente, para que ela se converta a Ti, para que ela seja uma adoradora, para que ela se prostre aos Teus pés, para que ela glorifique o Teu santo nome. Esse é o âmago, esse é o centro, esse é o assunto principal. E nós percebemos que o apóstolo Paulo retira um pouco daquele egoísmo social e econômico que temos no nosso coração. Claro que é lícito, é justo, mas quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar pelas autoridades e por todos os homens, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, Paulo está dizendo aqui, essas pessoas, elas devem se prostrar diante do Senhor. E veja que Paulo está escrevendo isso na época do César, aquela autoridade máxima que vivia em Roma, um homem pernicioso, um homem que vivia imbuído num pecado mais vil que existia naquela época. Paulo diz, ore para que o imperador, ele se converta ao Senhor e glorifique o nome do Pai. Às vezes nós olhamos para as nossas autoridades e achamos que são máquinas, são coisas, são como que animais que devem apenas gerir uma nação. Nos esquecemos que a Dilma é uma pecadora e ela carece do amor de Deus. Nos esquecemos que o Anchieta é um coração que carece do amor de Deus. Nos esquecemos que a prefeita Tereza, ela é um coração que carece do amor de Deus. Às vezes somos tão egoístas, não é, irmãos? Porque focamos essas pessoas e descemos a ripa. Volto a dizer, eu não devo mancomunar-me às injustiças, às desonras,
as mentiras que ocorrem neste meio, mas eu também preciso colocar os meus joelhos em terra e dizer: Senhor, salva esta vida, porque da mesma maneira como eu oro para que Deus salve os Yanomamis, para que Deus salve os africanos, para que Deus salve os europeus, para que Deus salve o meu vizinho, essas pessoas também precisam de salvação, senão elas vão para o inferno, e eu preciso estar sensível a isto. Devemos interceder, orar, agradecer, suplicar, porque isso é bom diante do Senhor. E qual é o desejo de Deus? A vontade de Deus é que todo tipo de pessoa seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E aí então, quando nós olhamos para essa expressão do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que ele também fala do testemunho que devemos ter como igreja. Ele diz no verso 5, acompanhe comigo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E o que Paulo está dizendo aqui é que só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Nenhum santo, nenhum profeta, nenhum homem ou mulher que tenha uma vida admirável do ponto de vista da religiosidade ou das ações sociais, ninguém, nenhuma entidade espiritual, mesmo as maiores autoridades angelicais que nós temos no céu, ninguém se coloca entre nós e o Senhor a não ser Cristo. Jesus é o único Salvador, e eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, que está aqui nessa noite, que ainda não entregou o seu coração para Jesus, que vive nessa dúvida, está aqui porque talvez goste da palavra que é pregada, está aqui porque gosta do culto, está aqui porque acha interessante. Eu quero dizer para você, não é para os crentes não, é para os nossos amigos, só Cristo salva. E você precisa crer no Senhor, para que ele atinja o seu coração. É isso que Paulo está dizendo. Porque há um só Deus e um só mediador que morreu pelos homens. Esta é a posição que devemos ter. E é claro, irmãos, quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós precisamos ser exclusivistas, exclusivos. Porque de fato Cristo atinge a todo aquele que crê no seu nome. Não devemos ser universalistas, incluir a todos, ou ser inclusivistas, dizer não, mesmo que algumas nações que nunca ouviram falar de Cristo e que rejeitam ao Senhor, de alguma forma serão salvos. Cristo de alguma maneira vai salvar a todos. Muitos dizem assim: o inferno é aqui mesmo, porque de alguma forma todo mundo vai para o céu. Não é verdade isso, meu amigo. A palavra de Deus diz que a obra do Senhor é exclusiva, só pertence a Ele, aquele que crê no Senhor Jesus, porque Jesus é o único mediador, Deus é um só, e somente um é o mediador, que é Cristo. Esse é o conteúdo da mensagem. Esse é o âmago, porque o centro da mensagem é Cristo. O centro da palavra é Cristo. O centro da igreja é Cristo. O centro da evangelização é Cristo. Ele está no centro de todas as coisas. Ele deve ser adorado, Ele deve ser glorificado. Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz que essa mensagem, ela precisa ser proclamada. E no verso 6 ele diz: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Essa frase isolada, ela se torna um tanto confusa, mas quando nós entendemos o verso 7, nós aí sim temos a compreensão de que Paulo está falando da pregação do evangelho. Ele diz: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, ou seja, em todo o tempo. E aí ele diz, trazendo o seu próprio testemunho: para isso fui designado, pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: nós precisamos proclamar, nós precisamos trazer a revelação do Senhor, sim, porque quando Paulo diz, fui designado pregador, ele está dizendo, eu sou aquele que proclama o evangelho de Cristo.
quando ele diz que é apóstolo, no contexto da sua época, o apóstolo era que recebia as revelações de Deus, a palavra de Deus. Hoje não temos mais isto. Não há mais apóstolos hoje. Aliás, você deve estar se perguntando, alguns aqui, mas e esses apóstolos que estão aí? Fraudulentos, mentirosos, não são de Deus. Não há apóstolo mais hoje. Porque os apóstolos na época de Paulo eram aqueles que recebiam a revelação de Deus. Hoje nós já temos a palavra revelada, as sagradas escrituras. Por isso a proclamação, ou seja, o testemunho desse evangelho, vem com a proclamação, cujo centro é Cristo. A revelação, as escrituras, cujo centro é Cristo. E também o ensino, cujo centro é Cristo. Por isso Paulo diz, fui designado pregador, aquele que proclama. Apóstolo, aquele que traz a revelação de Deus, o próprio Cristo. E mestre, aquele que ensina sobre o Senhor. E a abrangência, os gentios, todos os povos, na fé e na verdade. Paulo diz, a abrangência do meu testemunho é o mundo. E irmãos, se nós como igreja de Jesus nessa terra, como primeira igreja presbiteriana de Roraima, se nós não tivermos envolvidos com a evangelização mundial, nós não estamos agradando o coração de Deus. Faça uma pergunta agora ao seu coração, hoje. Faça essa pergunta neste momento. Porque quando nós falamos do culto, da oração, você diz assim, não, mas eu tenho vindo, eu tenho guardado o dia do Senhor, amém. Isso é prioridade na sua vida. Mas Paulo traz aqui uma segunda prioridade, abaixo da prioridade do culto, mas também muitíssimo importante. Porque Paulo vai dizer que isso é bom e aceitável diante de Deus. Deus se agrada com isso. A pergunta é, até que ponto eu estou envolvido com a evangelização mundial? E eu quero dizer uma coisa para você essa noite, meu irmão e minha irmã, você que é jovem, adulto, idoso, criança, adolescente, eu quero fazer uma pergunta para você, por que você não se levanta esta noite para ser um pregoeiro desse evangelho em outros lugares do mundo? Você não quer agradar ao Senhor? Você não deseja que o Senhor fique feliz com as suas atitudes? Então eu vou te dar uma dica. Levante-se de onde você está e diga, Senhor, eu estou aqui, envia-me para onde o Senhor quiser, para que eu possa testemunhar este evangelho, e para que Cristo seja proclamado, e para que o teu nome seja glorificado. Às vezes estamos tão envolvidos com a nossa vidinha, com os nossos afazeres, e nos esquecemos da urgência, da necessidade. Somos tão indolentes, que sequer evangelizamos os nossos familiares. Sequer. Eu pergunto para você, meu caro idoso, adulto, jovem, adolescente, criança, eu pergunto a você, o que impede de você se levantar e pregar o evangelho em outros lugares distantes? O que te impede de fazer isto? Ah, pastor, mas eu creio que eu preciso de um chamado do Senhor. Está aqui, leia a Bíblia, o Senhor te conclama. Porque, irmãos, nós precisamos de alguma forma estar envolvidos nesta obra bendita, que é boa e aceitável diante do nosso Deus Salvador. É por isso que nós precisamos investir pesado em missões. É por isso que nós precisamos orar pesado sobre missões, como Paulo está dizendo aqui. Este culto que nós oferecemos ao Senhor deve também trazer no meu coração esse desejo, que eu estou sentado, Senhor, eu estou ouvindo a tua palavra, mas eu sei que existem muita gente, muitos povos que não ouvem esse evangelho.
E quando Deus faz a pergunta, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Tenha coragem de dizer, meu irmão, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu pergunto, meu irmão, por que você não tomou essa decisão ainda? Talvez as amarras sejam muito fortes, mas você precisa ter um ato de coragem e fazer como Paulo diz aqui, porque ele diz, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isso fui designado, ele diz, para agir entre os gentios. E Paulo fazia isso com muita alegria para a glória do Senhor. É por isso que eu sempre digo, para mim seria uma alegria profunda se todo o conselho desta igreja se espalhasse pela terra para pregar o evangelho, de alguma forma servindo como exemplo para os crentes, e de outra, buscando a glória devida ao Senhor. Existem igrejas que olham para o missionário e a obra missionária como bicho estranho. Não, bicho estranho é quem não se envolve com isto. Bicho estranho é quem não se importa com isto. Isso é estranho. Porque o normal é testemunharmos desta mensagem em tempos oportunos. E qual é a aplicação final que poderíamos fazer nessa noite? É muito simples. Olhando para tudo que nós falamos esta noite com base nesse texto, poderíamos fazer a seguinte pergunta: o que eu sou diante de Deus quando eu o cultuo? Conforme nos diz lá no verso 1. Será que eu me sinto alguém que depende unicamente do Senhor e confia nele? Alguém que quer adorá-lo e glorificá-lo? Alguém que possui intimidade com o Senhor e desenvolve gratidão no coração, alegria no coração? E como é que eu vou demonstrar isto? Como é que através da oração e do culto eu vou me importar com aquilo que Deus se importa? Em outras palavras eu me importo com aquilo que Deus se importa, eu amo aquilo que Deus ama, eu desejo aquilo que Deus quer. Nós só podemos realizar isto quando o conteúdo da nossa vida é Cristo, o único meio de salvação. E a pergunta que eu faço para você é: muitos povos morrem sem ouvir uma citação sequer do Evangelho. E eu pergunto para você, o que você pode fazer por isto? Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem. Eu tenho uma santa frustração na minha vida até hoje, Deus sabe disso. As pessoas da minha intimidade sabem disso, porque depois que eu tive uma experiência na África e voltei para o Brasil, eu disse, Senhor, eu quero ir para a obra missionária, eu quero trabalhar em missões. E havia um amigo meu chamado Ronaldo Lidório, e juntos, somos como irmãos, afirmamos, nós vamos juntos para o campo missionário. Mas o Senhor, por sua soberania e graça, me acorrentou para ser pastor de ovelhas. Trabalho que eu amo e que para mim é honrado. Mas o Senhor Deus sabe, eu digo isso com temor e tremor, porque eu estou falando diante do meu Pai e diante de vocês. Eu digo, Senhor, eu estou pronto. Se o Senhor quiser me enviar, estou aqui. Aliás, Senhor, eu achava que o meu chamado era para trabalhar no campo missionário. E o Senhor me colocou como pastor de ovelhas. O Senhor é soberano. Mas eis-me aqui. Quando o Senhor desejar, Pai, aqui está o teu filho para ir à obra missionária. Eu creio que este deve ser o sentimento de todos os crentes. Não que eu seja melhor que os irmãos, e não sou. Talvez eu cometa mais pecados que muitos aqui. Mas o que eu quero dizer é ter coragem para dizer ao Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu tenho 95 anos, Senhor, eis-me aqui. Como Caleb, que já tinha 85 anos, ele disse, eu estou aqui para trabalhar com alegria e força na obra do Senhor. Porque com esta atitude, nós alegraremos o coração de Deus. Se Deus nos agrilhoar, porque é necessário que eu tenha desejo de ir, mas se Deus me agrilhoar na igreja,
Então eu devo dizer: Senhor, eu vou me envolver até a raiz do cabelo, com todo o meu coração, na obra missionária. É prioritária na minha vida em termos de ação e investimento, porque isto é bom e aceitável diante do Senhor. Sabem que os privilegiados do reino de Deus, os que possuem um privilégio especial, são aqueles que estão no campo missionário. Porque eles alegram diretamente o coração do Senhor. Eu imagino o Senhor olhando para estes filhos amados, especiais e benditos, sorrindo, dizendo: meu filho, eu tenho uma alegria naquilo que você faz, testemunhando a todos nessa terra. Curve a sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração. Eu convido o pastor Heleno para vir aqui e orar por cada um de nós, para que entendamos o que é cultuar ao Senhor e qual deve ser a nossa atitude como crentes que amam a Deus. Senhor, perdoa-nos quando somos tão mesquinhos, Pai amado, quando pensamos apenas em nós, quando estamos tão satisfeitos ou até insatisfeitos tantas vezes com as nossas questões da vida. E faz-nos olhar mais para além de nós, para este mundo que está tão carente do Teu amor, da manifestação da Tua glória, em que nós tantas vezes nos calamos, nós tantas vezes não pensamos nas nossas autoridades, nós tantas vezes abrimos a boca apenas para falar mal, mas pouco pensamos sobre as vidas que estão envolvidas ali e na vida que elas têm, que, se não se converterem, certamente perecerão eternamente. Dá-nos, Pai, um coração missionário, um coração que ora, que intercede ao Senhor em favor de todo tipo de pessoas. Em favor desde as autoridades até aquelas pessoas próximas de nós. E nos dá, Pai amado, esse coração para anunciar. E essa disposição de ir a todo lugar que o Senhor nos enviar. Pai, nos dá essa disposição. E coloca assim, aí com a Tua vontade, o empecilho ou para não irmos, para ficarmos apenas no nosso local, ou nos dá a visão sim de irmos e nos libera para tal tarefa. Mas de todas as maneiras, Senhor Deus, de todas as formas, dá-nos esse amor profundo por cumprir a ordem de Jesus, o mandamento do Senhor, de ir fazer discípulos de todas as nações, de orar, de interceder em favor de todos os homens, desde aqueles que estão ao nosso lado e também aqueles que estão distantes. Faz-nos, Senhor, perder mais de vista aquilo que é propriamente nosso e colocarmos mais, ou termos mais prioridade com aquilo que é do Senhor. Sobretudo, a nossa obediência a essa vocação para todos os crentes. Assim nós oramos e pedimos também, Pai, que esta palavra que foi pregada hoje, o Senhor a utilize como um instrumento também para abrir os olhos daquelas pessoas que chegaram porventura nesta noite aqui, sem ainda a convicção de sua salvação. Elas possam encontrar no Senhor a vida eterna, a vida que já começa aqui e que se perpetua por toda a eternidade. Nós assim oramos em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém.